Gente, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui, Eu e Minha Boca. Quero agradecer a GVS Sport, a minha patrocinadora. É uma empresa de peças para moto. Ela fica entre Terra Preta e Mariporã e Atibaia. E é uma empresa 100% nacional. Ela está com uma linha nova que é a Prêmio. Gente, entra no site, conheça essa firma, é maravilhosa, os funcionários estão lá, esperando só vocês ligarem lá para ser atendido, para eles darem um suporte maravilhoso para vocês. E também quero agradecer, lógico, a Carol Rossi, que é uma clínica de estética de Atibaia. Além de ser uma clínica de estética muito boa, a Carol é minha amiga, né? E é um presente de Deus que eu ganhei. Quero agradecer também as meninas da Clumier, né, que passou o ano passado todinho comigo, agora, né, começa tudo de novo esse ano. E vou também me autodescrever, tá? Eu tô com uma blusa preta, um brinco preto. Meu cabelo hoje, gente, tá preso. Aqui em São Paulo tá um calor terrível. Eu tô com uma sandália preta. Tô com uma calça, ela é bege, tem uns brilhinhos também listrada. Meus olhos são verde e eu sou parda. E também quero passar agora a palavra para a Aline, que é a minha convidada de hoje, né? E vou passar para ela se apresentar. Meu nome é Aline, eu falo na internet sobre maternidade solo, sobre se conhecer, relacionamento abusivo, enfim, vários assuntos aí, mas principalmente sobre maternidade. Vou me descrever também. Eu sou branca, tenho cabelo ruivo, pintado, não é natural, todo mundo pergunta, mas não é natural. Tenho um sorriso bem largo, boca bem grande. E estou toda de branco com uma sandália vermelha, inclusive vermelho é minha cor premium, porque minha cor favorita é rosa, mas dizem que vermelho fica muito bem em ruivas e realmente fica. Ai, então hoje você tem tudo a ver com o meu podcast, Eu em Minha Boca, uma boca larga, tudo a ver com o meu podcast. Tenho. Ô, Aline, me conta um pouco da sua história, porque eu vi que você é mãe, Sim, né, sou mãe solo solo. e não conhecia a terminologia mãe solo, não entendia, e principalmente a maternidade solo, hoje em dia, o que se entende veio porque mãe solteira é uma nomenclatura que ele vai juntar o seu estado civil com a sua maternidade. E o que tem a ver o seu estado civil com a sua maternidade, entende? Às vezes a mãe é mãe solo e está casada, que é aquela mulher que ela cuida sozinha do filho e o marido não faz absolutamente nada, então ela já é solo na sua maternidade, né? Então é uma descrição da maternidade. Esses tempos atrás eu comentei um vídeo que foi muito polêmico na internet, de um homem torcedor de futebol, que ele abandonou a filha em casa para fazer a filha ia fazer uma cirurgia de retirada da amígdalas, a esposa grávida de 3 meses, para viajar com os amigos para assistir um jogo de futebol. E ele fala orgulhoso isso lá no Globo Esporte. E aí eu comentei sobre isso, eu falei assim: "Essa mãe ela já é solo. Ela tá casada, mas ela já é sozinha, né, então ela vai ter que acompanhar a filha de 3 anos pra fazer uma cirurgia, tá grávida de 3 meses e o bonito assistindo um jogo de futebol. Então, às vezes, a mãe solo não é só aquela que está separada." E você acha que um homem, né, vamos falar que, né, Uhum. toma uma atitude dessa, porque, não entra na minha cabeça, né, não entra. Não dá pra entender. Porque a mulher ali já tá grávida, ela fica totalmente sensível, né, Sim, porque muda tudo, muda hormônio, muda corpo, muda tudo. A mulher fica extremamente sensível sim. e ainda levando uma criança para uma cirurgia. Por mais que seja simples, é uma cirurgia, Sim. certo? E o que que você pensa sobre isso, sobre esse fato? Eu sinceramente acho que a sociedade ela deixou esse homem achar que isso é correto, né. Hoje em dia se fala mais sobre isso, graças a Deus, mas se fosse antigamente, na época dos meus pais, dos nossos avós, era completamente normal. O homem sai, a mulher que cuide de tudo. Hoje em dia se fala mais. Hoje em dia esse homem é mais criticado, e que bom. E o único jeito de a gente consertar isso para as próximas gerações é nós mesmas mulheres que podemos mudar isso, que é
a educação do nosso filho. Então, eu sempre tento fazer esse exercício com o meu filho. Filho, olha isso, você acha correto? Não, mamãe. Por que que não é correto? Bom, porque ele deixou a esposa sozinha, ele tem que cuidar, é filho dele. Então, quando você faz aquela criança crescer em um ambiente com uma mulher que ensine ele que você tem que cuidar da tua família, do teu filho, do teu lar, a próxima geração vai vir muito melhor. Mas, Aline, você também não acha que tem mulheres que, como que eu, não valoriza isso? Ah, Que a tem gente muitas. não tem, porque, Tem. porque assim, eu tenho um filho, né, de 20 Sim. anos, e eu sempre mostro esse lado de abrir porta, fechar porta, ser educado, tomar cuidado no que fala, porque a mulher se magoa mais fácil, Sim. né? E só que parece que as mulheres não querem isso. Tem um extremismo muito grande hoje em dia, né. Tem o homem extremista que é os red pills, já viu os red pill, né? Não, Nossa, menina, não veja, fuja dele. nem sei o que que é. O que É que é, é um Aline? movimento masculinista que eles falam assim, por exemplo: "Ah, eu não gosto de mulher gorda", eles falam abertamente: "Eu não gosto de mulher gorda, eu não gosto de mulher que os pais são separados, eu falo: "Gente, eles gostam do quê? Não gosta de mulher, né, porque eles não gostam de nada. Eles não gostam de uma mãe que é mãe solo, eles não gostam de ninguém, eles recriminam muitas mulheres. "Ah, a mulher a partir dos 40 não presta mais, já tá muito rodada", falam dessa maneira, Como sabe, se fosse um um objeto. objeto, exatamente. E tem mulher também, que é aquele movimento feminista extremo, que ele também coloca a mulher muito lá em cima, sabe, como se a mulher fosse inalcançável. Então, por exemplo: "Ah, não, mas, o homem nenhum presta", aí coloca todos os homens no mesmo balaio de gato. E a gente que é mãe, fala: "Não, não é bem assim. O meu filho presta, porque eu eduquei ele para prestar", né. O meu pai, por exemplo, o meu pai é um bom pai. Então, é muito difícil quando você coloca mulher ou homem como seres superiores e cria essa guerra de gênero, sabe. Não é para criar guerra de gênero, somos iguais, respeitando a nossa biologia, E quando a gente claramente. fala assim, nenhum homem presta, então a gente está incluindo Jesus Cristo também, né? Exatamente. Porque Jesus Cristo é um homem. E tantos outros, né, porque eu Uhum, particularmente conheço muitos homens que prestam. eu também. Então a gente Inclusive coloca o meu marido, porque exatamente. senão eu não estaria com ele 30 anos. Exatamente. E o seu filho, E o que meu você filho. criou, educou. Então, quando você coloca todos os homens como homem nenhum presta, você já tá fazendo o que os homens faziam com a gente. Mulher nenhuma E presta. fora que você está fechando, né, você está se Tá. fechando e não vai dar oportunidade realmente, talvez, de viver um amor, De viver um novo é, relacionamento, exatamente. Eu também, eu tenho essas 2 falas, né, eu tenho uma relação muito conflituosa com meu ex-marido, mas você e ficou quanto tempo casada? 9 anos casada. E as pessoas me perguntam muito no Instagram: "Aline, como que foi sair de um relacionamento abusivo, passar por tudo isso e encontrar um novo amor?". Exatamente porque eu consegui entender que não eram todos os homens que eram igual ao meu ex-marido. Calma, não é assim. O que eu tenho que fazer é aprender, porque, você vai escalar, né, falar assim: "Agora eu não quero um homem como ele era". Uhum. Então eu comecei a selecionar melhor. Eu quero um homem que não tenha os defeitos que o meu ex tinha. Eu vou colocar ali uma régua mais alta para mim. Então foi assim que eu consegui um novo relacionamento. Agora, tem mulheres que ficam tão machucadas com esses homens que a gente sabe que tem. Do mesmo jeito tem mulher, tem homem também. E eu acho que por sua maioria, se você olhar as estatísticas, homem trai mais mesmo. Homem abandona mais o lar. Homem abandona mais a família. Então, por causa dessa estatística, que é por suma maioria homem, as mulheres começam a colocar todos no meio balaio de gato, né? E aí se fecham para um novo amor, para uma nova vida. Uma E existem oportunidade homens nova. que prestam, gente, existem. A gente tá. E vamos criar as próximas gerações para serem homens melhores ainda. Como também a gente tem que criar novas gerações de mulheres melhores. Quem tem Exatamente. filho é a mulher, Eu tenho os porque dois. porque assim, não sei, então eu vou falar assim bem o que eu não acho correto, tá. Tá. Eu, Silvia, você tem uma menina já pequenininha,
bonitinha, aí você coloca lá sainha curtinha, né, para mostrar a calcinha, uma música da Anitta. Anitta, Isso. entendeu? Gente, e tem gente É uma sexualização infantil, né? sem É, sem necessidade. necessidade E fora alguma. que você está colocando a sua filha realmente em perigo, porque você não sabe quem está assistindo aquilo. Não, exatamente. Então, eu acho que as pessoas também tá perdendo esse tipo de noção, porque Ainda mais. depois, amanhã, quando ela tiver 18 anos ou 15 anos ou menos, né, porque é assim que hoje as mulheres estão ficando mais com corpo de mulher bem mais nova Sim. mesmo, então a mãe não vai poder reclamar, porque ela aprendeu aquilo na casa dela. Exatamente. Não, concordo super com você em relação a isso da criança, principalmente quando é criança, quando é adolescente, a não expor também ao ambiente. Eu acho isso muito importante, que eu vejo muitas discussões, principalmente em maternidade solo, que é o que que eu faço com o meu filho? Eu levo, eu deixo com alguém, por exemplo, para um barzinho. Você tem que olhar a faixa etária do ambiente, o local que você tá. Tem local que não cabe a criança, não adianta. Não é problema algum, e eu quero deixar isso bem claro, não é problema algum você deixar com a sua mãe para sair uma vez no final de semana. Eu acho que não é bacana você deixar todo dia, né? Você tem o filho é seu, você tem responsabilidade. Mas de vez em quando, final de semana, quer sair, deixar com uma pessoa responsável para você sair, não tem problema algum, não vai perder a guarda por causa disso. Agora, se você leva o seu filho para um ambiente insalubre, porque tem ambiente que é insalubre, que é som alto, é música que fala palavrão, que fala coisas sexuais, é bebida, isso você corre o risco sim de perder a guarda do conselho tutelar e retirar a criança de você. Então, essa linha aí que às vezes as mulheres perdem a mão. É. Então você tem um menino e uma Eu menina. tenho um casal. E co e como que foi essa sua separação? E você com 2 criança. O momento que eu resolvi me separar foi quando, eu vi que a minha filha estava tendo um péssimo exemplo de relacionamento em casa. Quando eu me deparei e pensei assim: "Mas ele chegava de madrugada em casa, muitas vezes alcoolizado, às vezes demorava 2 dias para voltar para casa e no começo para as crianças era surreal para eles, então eles deitavam comigo, choravam, rezavam pelo pai, depois chegou um tempo que eles se acostumavam. Papai faz isso direto, mamãe não liga. E aí eu falei assim: "É esse exemplo que eu quero dar para o meu filho de homem, e é esse exemplo que eu quero dar para minha filha de marido, um marido que faz isso com ela?" Principalmente ela. Eu acho que ela foi o que pegou mais, quando eu vi que ela estava se acostumando com aquilo, e que mais pra frente ela poderia arrumar um relacionamento igual ao meu, Repetir. repetir, eu falei: "Não, aí não". E acho que o estopim mesmo foi uma bronca que eu levei de um delegado uma vez, que foi a coisa mais dura que aconteceu na minha vida. Eu mandando mensagem: "Onde você tá?" e tal, e ele: "Ai, tô na delegacia. Tô numa delegacia, me prenderam aqui, me ajuda". Eu falei: "Que delegacia que é?" E eu moro em Santo André, e ele estava em São Paulo. Aí ele mandou o nome da delegacia. Aí eu falei: "Ah, é perto o número, né, sei lá, 69, eu não lembro qual o número da delegacia". Eu falei: "Meu pai mora aí perto dessa delegacia". Liguei pro meu pai: "Pai, vai lá ver se ele tá na delegacia tal, vai ajudar ele". Aí meu pai foi, aí meu pai: "Filho, ele não tá aqui". Aí eu falei: "Pai, vai em outra que é perto aí". Aí meu pai foi: "Filha, ele não tá aqui, volta naquela". "Filha, ele não tá aqui". E eu mandei mensagem pra ele confirmou de novo: "Estou na delegacia, olha no pátio o meu carro, eles não estão querendo deixar eu sair daqui". E aí eu fui ficando desesperada, 2 horas da manhã eu enrolei. A minha filha tinha 6, meu filho tinha 5, que eles são bem próximos de idade, num cobertor, coloquei dentro do carro e fui na delegacia, com 2 crianças dormindo praticamente, que eles se abraçaram no banco ali, ó, e cochilaram. E fui discutir com o delegado, falei: "Eu tinha certeza que ele estava lá". Aí o delegado eu falei: "Eu quero ir no pátio pra ver se o carro dele não tá aí". Fui no pátio, nada do carro. Aí eu falei: "Não", e o delegado: "Não tá aqui, olha aqui, o meu monitor não tá aqui". Eu falei: "Não, olha aí onde tá os presos, eu quero ir lá". Aí ele não deixou eu ir onde estavam os presos, mas ele foi até onde estava e falou o nome dele. E aí nenhum preso respondeu.
E ele virou pra mim e falou assim: "Sabe quantas crianças que vieram aqui soltar o pai e depois eu prendi a criança? Porque acha que isso aqui, que esse ambiente aqui é normal? É isso que você quer para seus filhos? Olha onde você tá". Claro que ele não falou nessa calma que eu tô falando, ele falou falando palavrão, ele falou gritando, ele falou super grosso comigo, aquilo acabou comigo. Ele falou assim: "Aonde você acha que ele tá mentindo pra você? Coisa boa não tá fazendo, e você sabe", sabe. Ele acabou comigo. E aí um PM que ficou compadecido, porque na hora que ele falou eu me pus às lágrimas, né. Ficou compadecido comigo, me acompanhou até o carro com as crianças, porque eu ia carregar os 2 no colo, então ele carregou um, eu carreguei o outro. E ele pegou e falou assim: "Esse carro é seu?" Eu falei: "É". "Você trabalha?" Eu falei: "Trabalho, sou professora". Aí ele falou assim: "E sua família? Se você falar hoje que vai sair de casa, sua família te dá briga?" Eu falei: "Dá, claro, inclusive eu vou ir dormir na casa do meu pai, porque ele mora aqui perto". Ele falou assim: "Então por que que você tá fazendo ainda com esse homem?" Ele falou assim: "Porque eu entendo uma mulher que não tem pra onde ir, que não tem família, segurar, porque ela não tem pra onde ir, ela vai passar fome se ela sair de casa. Então ela tem que passar por isso". Ele falou: "Mas você? Você tem que passar por isso?" E ali eu falei: "Não, agora é a hora de separar". Já não tinha mais amor, eu já não amava mais. Ele já passava por mim, ele me via chorando quando ele chegava de madrugada, ele já passava reto por mim, ele nem pediu desculpa mais. Era corriqueiro. Então, eu só estava ali pelos filhos, pela sociedade que falava: "Não, aguenta, aguenta, você não pode separar. Ai, a família". A família até quando? Meus filhos Até que até ponto, que né? ponto? Até que ponto era a Exatamente, família? exatamente. Falei assim, até que é o exemplo que os meus filhos estão tendo de família, não é esse exemplo de família que eu quero dar pra eles, eu quero que eles tenham um outro exemplo de família. E foi aí que eu resolvi me separar, pra dar um bom exemplo para os meus filhos. Nossa, não deve ter sido fácil, né? Não, não foi. No princípio, ele era o meu acordo de separação, a minha separação foi muito boa, inclusive essa é a maior polêmica que o pessoal fala no meu Instagram, né, porque o meu acordo de separação ele foi muito bom, mas ele foi descumprido. Então eu fiquei no meu apartamento, com ele pagando financiamento, e eu abri mão do carro dele que valia 90.000 na época, mais a empresa dele que valia uns 200.000 na época. E eu fiquei no apartamento com as crianças. Na venda do apartamento, ele teria uma parte maior desse apartamento, porque eu ia fazer usufruto e ele ia ficar com uma parte maior na venda. Mesmo assim, eu aceitei. A pensão era um valor bom de pensão, então estava tudo tranquilo. Ele visitaria 2 vezes na semana e eu 3 vezes na semana, finais de semanas alternados. Então, assim, era uma guarda realmente compartilhada, Uhum. né? E no começo, ele cumpriu isso. E aí ele logo em seguida, tanto que a nossa separação foi, exatamente porque ele também estava com além de tudo isso, ele já estava envolvendo com outra mulher, né. Então, por exemplo, a gente se separou em fevereiro, aí a gente ficou voltando, porque ele pedia pra voltar, foi muito engraçado. Eu queria separar, eu separei, assinamos tudo bonitinho. Ele me infernizou pra voltar, mas nossa, de fazer um inferno. Quando eu aceitei, mas não passou um mês, ele veio e terminou. "Ah, tô terminando, porque eu conheci outra pessoa, e eu acho que ela tá grávida". Ele falou assim: "E assim, a gente nem voltou de verdade, né, a gente estava só". Como que você nem voltou de verdade com a mãe do seu filho, sabe? Eu sinto que o quê? Aquele ego, sabe ego ferido? Ele Tipo, precisava terminar. ele precisava terminar. Exatamente, ele precisava dar o ponto final. Como na primeira vez fui eu que dei o ponto final, não é legal. Agora, não, agora tô feliz. Agora dei o ponto final, porque estou com outra mulher, tal. E aí, quando ele começou esse novo relacionamento, começou as brigas. Porque justamente nessa época, o meu filho começou a ter um caroço no pescoço, e esse caroço começou a crescer. E aí eu falei: "Não, isso não é normal". E até então ele era o pai do meu filho e um pai muito presente. O que eu não posso reclamar dele, ele nunca foi uma pessoa que não era provedor, ele sempre foi um pai provedor, um pai que brinca com os filhos, sabe. Então, enquanto casado, ele era um bom pai, que eu julgo de bom pai, ele era um bom pai. Então eu pensava que isso ia se manter,
depois de separado, né. E aí o meu filho com esse caroço no pescoço, e eu correndo atrás de médico, e o médico do posto de saúde falando pra mim: "Aline, isso não é normal", marcando vários especialistas, e aí eu passava isso pra ele. E ele falava que eu estava usando disso, porque eu não tinha superado o fim do relacionamento, que eu estava usando o filho pra isso. Marcamos uma consulta com um médico particular, que se dizia um médico top, e eu nunca me senti tão humilhada em toda a minha vida, porque ele levou o pai dele pra consulta, porque ele dizia que eu estava fazendo isso porque eu queria voltar, entende? Então foi bem humilhante. E nesse médico, o médico disse que não era nada, que era apenas mononucleose, que é algo bem banal, sabe? Tipo uma dorzinha de garganta. E aí eu fiquei com a cara no chão, né? E aí conversando com o médico do posto, e o médico do posto: "Aline, não é normal". E eu como mãe, aquele sentimento, é um pressentimento assim, eu sentia desse jeito: "Você não vai perder o seu filho por isso, mas você precisa descobrir o que é, porque isso não é normal". Era isso que eu sentia. E aí, quando ele teve esse diagnóstico de um médico particular, ele largou de mão, e eu fui correr atrás de tudo. Eu fui, brigava com os médicos e: "Não, meu filho tem alguma coisa", e o médico do posto me apoiando. Foi o único, doutor Marcos, não esqueço o nome dele. Ele passava um especialista e a outra, ele falou: "É a única coisa que eu não posso fazer é pedir uma biópsia", ele falou. "A biópsia quem pede é médico de cabeça e pescoço, eu não posso". E aí ele encaminhou para um otorrino, o otorrino pediu esse PAF, mas não deu tempo. Meu filho começou a emagrecer, ele perdeu 5 quilos em um mês. Começou a ter febre, e aí esse médico, o Marcos, falou assim: "Corre com ele para o pronto-socorro". Quando eu cheguei no pronto-socorro, o médico internou ele, e não queriam fazer a cirurgia de jeito nenhum, viraram ele de ponta cabeça, fizeram tudo quanto é exame nele, até de AIDS, e ele não tinha nada. E aí o médico cirurgião também não queria, e aí entrou uma pediatra, sempre tem uns anjos na vida da gente, doutora Nicole, nunca vou esquecer também, residente em pediatria, que brigou com os superiores, falou: "Não, a gente tem que operar esse menino, a gente tem que tirar esse caroço, não é normal ele tá desse jeito". Tirou. Tirou, e o médico que fez a cirurgia falou: "Ah, olha, fica tranquila, porque ele estava mole, não estava aderente à pele. Então, assim, um tumor, ele é aderente, ele é esquisito, dele estava arredondado". E eu fiquei tranquila, eu falei: "Graças a Deus", tirou, e não era um caroço pequeno não, viu, Silvia, era um caroço assim, ó, Tipo uma azeitona, maior. Sabe maior. coração de galinha Sei, sem ir sei. pra Aham, era aquilo, sem ir pra churrasqueira, aham, grandão. aham. E aí, ele tirou. E aí quando eu fui na ce na ver o resultado da biópsia, eu estava muito tranquila, porque eu ouvi dele que assim, ó: "Fica Não tranquila, é eu tirei, nada. não é nada". E aí quando eu sentei na mesa dele, e ele estava super feliz: "E aí, Gabriel, foi bem a cirurgia?". E cara, e ele super feliz. Quando ele abriu o papel, ele olhou pra minha cara e ele ficou branco. E eu falei: "Que foi, doutor?". Ele: "Estou te encaminhando pra oncologista". Eu falei: "Por que que você vai me encaminhar para oncologista? Você não disse que não era nada?". Ele falou assim: "Me enganei. Estou te encaminhando para oncologista". Ele não teve coragem de falar. Eu falei: "É câncer, doutor". Ele: "É, linfoma de Hodgkin". Meu mundo caiu naquele momento, eu não sabia o que fazer. Eu estava com uma criança de 6 anos na época, recém-separada, chamada de louca, porque estava correndo atrás de tirar aquele caroço do pescoço dele. E aí eu lembro que eu fui na recepção, marquei tudo que eu tinha pra marcar, e eu caí na Santa Casa de Santo André, caí no chão mesmo, eu chorava, eu chorava, eu chorava, segurando a mão do meu filho, e ele sem entender por quê. "O que que aconteceu? O que que minha mãe tem?", né. Como que você explica pra uma criança que ela tá com uma doença gravíssima? Não explica. Não contei para o pai deles, liguei pra irmã dele e falei assim: "Ó, conta você, porque se eu contar eu vou fazer ele engolir essa biópsia", né, porque eu não era louca, que estava procurando doença. E aí, logo em seguida, a gente descobriu dia 3 de março. Dia 13 de março de 2020, pandemia, fechou tudo. Eu estava com uma criança com câncer, na pandemia, recém-separada, E tudo fechado. tudo fechado. E aí, o meu medo era, porque estava todo mundo querendo o quê? Se proteger, né. Uhum. Eu falei assim: "Como que ele vai fazer quimioterapia agora, ficar com a imunidade lá embaixo
e exposto a esse vírus que ninguém sabia o que que era. Pra gente era um vírus mortal. Falei, agora ele precisa disso? Então eu fui na médica, nas primeiras consultas o pai acompanhou, ele foi, tal. A médica disse: "Olha, é grau 1, isso é ótimo, tá em estágio inicial, descobriu Menos bem mal. no começo", exatamente. Então, vamos dar uma segurada? Ele falou: "O Hodgkin é um câncer lento, é uma progressão lenta. Então vamos dar uma segurada agora que tem pandemia". Março. Em junho, ele fez uma tomografia para saber como estava. Ele já tinha 16 linfomas no pescoço. 16. E aí, em julho, ela analisou e falou assim: "Aline, não vai ter jeito, quimioterapia". Eu falei: "Doutora, na pandemia?". Falei: "Eu vou ter que a imunidade vai a zero agora?". Ela: "É, não tem jeito, quimioterapia". 8 sessões de quimioterapia, mandou lá, montou tudo e vamos pra cima. E aí ele fez, colheu medula, graças a Deus medula estava preservada, Que bom. então, tentou passar o pique, não conseguiu, foi tudo, assim, uma loucura. E aí eu combinei com o pai, uma sessão de quimioterapia eu levo, outra sessão de quimioterapia você leva, vamos dividir assim. E ele foi em uma sessão de quimioterapia, ele levou em uma, nas outras ele simplesmente não levou mais. Eu que levei nas outras. Não vou levar mais, se absteve, né. E eu falo que, assim, foi uma bênção a pandemia, porque eu não estava trabalhando, estava afastada, pude Cuidados. cuidar do meu filho. Como que seria se estivesse trabalhando? Mas ao mesmo tempo, você ter todo mundo estava com medo. E eu estava sozinha, porque meu pai não podia ir na minha casa, porque era colocar meu filho em risco, minha mãe não podia ir na minha casa, porque era colocar meu filho em risco. Então, quantas vezes meu pai não fazia as despesas de casa, colocava na minha porta da minha casa e chorava, porque ele queria me dar um abraço, Nossa. e não podia. A minha casa parecia um hospital. Eu, dormia no meu quarto com a minha filha, ele dormia no quarto dele, eu e minha filha circulávamos de máscara pela casa. O banheiro dele era completamente higienizado e um banheiro só pra ele. E assim, que bom que eu tive esse privilégio, quantas pessoas não Não têm, tem. né. Então eu tive esse privilégio de separar a casa, separar o ambiente. Me doaram máscaras na época, luva pra mim poder cuidar dele, e eu cuidei dele. Fiz tudo que eu podia fazer, mas eu falo que foi a nossa pior época da minha vida, porque eu vi meu filho realmente andando no vale da sombra da morte, sabe. Ai, Deus me É, livre. e é uma criança, né, ele ia toda vez que ele ia fazer sessão de quimioterapia, ele ia de um super-herói, vestido de super-herói. E chegou no meio das sessões, ele olhava pra mim e falava: "Mãe, eu não aguento mais, toda vez que eu vou pra lá eu fico muito mal". Como que você explica que aquele remédio que deixa ele tão mal é o que vai salvar a vida dele? O que vai curá-lo. Exatamente. É muito difícil. Aí eu acho que é um sofrimento tão Não grande para uma mãe ver um filho passar por essas coisas. não tenho palavras. Eu vi ele, por exemplo, desmaiar na minha frente. Ele fazia sessões de quimioterapia literalmente sentado no meu colo. Então ele começava aqui na poltrona e eu do lado. Daqui a pouco: "Mamãe, quero o colo". Vinha para o meu colo. E ficava a sessão inteira, das pernas ficarem dormentes, da criança estar no colo. Graças a Deus, uma enfermagem excelente na fundação, então, elas esticavam minha perna, elas colocavam poltrona, elas pediam para ele sair, elas brincavam com ele, mas teve um dia que ele vomitou muito durante a sessão de quimioterapia, muito, muito, muito fora do comum, assim, já estava no meio da sessão, então e aí ele teve a hipoglicemia, Isso, né, que que é abaixa. quando abaixa muito. E ele levantou, no que ele levantou, ele deu 3 passos e caiu, desmaiou. Eu segurei, a outra enfermeira segurou, foi aquela gritaria, levaram ele, e eu lembro que eu não tive reação, eu só fiquei no pé, enquanto o enfermeiro-chefe batia no rostinho dele e falava assim: "Amigão, volta, sua mãe tá desesperada". Ai, foi a
pior cena que eu vi na minha vida, porque eu não sabia o que estava acontecendo, a gente não entende o que tá acontecendo. Até eles virem e explicarem: "Aline, isso é normal, é hipoglicemia, a gente já deu glicose pra ele vai voltar". E assim, pandemia, eles viraram pra mim e falou assim: "Ó, você tem condições de cuidar dele em casa? Porque a gente não pode internar ele. Internar ele depois de uma sessão de quimioterapia é um risco muito grande". E aí eu falei: "Não, eu cuido, vocês me falam o que eu tenho que fazer, que eu faço. Eu faço, tem que obrigar ele a tomar remédio? Eu obrigo". E aí eu fui pra casa com ele, depois disso tudo, ele tomou glicose, voltou e tal, fui com ele pra casa. E aí eu não tinha quem, comprasse o que ele mandou, eles mandaram uns remédios, mandou dar, tipo assim, ó, dá coisas que ele gosta de comer. Tipo, aí eu falei: "Ele gosta muito de sorvete", sorvete pra quem faz quimioterapia é ótimo, Ah, né, porque é? refresca, dá uma sensação de refrescância, então às vezes ele vivia à base de sorvete. Nossa! E aí, eu liguei para o pai, que trabalhava a 5 minutos da onde eu moro, e falei assim: "Olha, traz pra mim, por favor, um sorvete e o remédio". Ele levou, mas ele descontou na pensão, R$ 30. Quando eu vi descontado da pensão R$ 30, eu perguntei: "Por que R$ 30?". "Ah, é do sorvete e do remédio que eu comprei pra ele". Não acredito, Aline. Juro pra você, juro pra você, ele descontou da pensão. E o que que fez você voltar para ele quando ele pediu? Ah, os filhos, a família e o principal, o medo de ficar sozinha, porque ele me falava frases que entravam muito no meu Hã. subconsciente. "Ninguém vai te querer com 2 filhos. Você não vai conseguir sustentar a casa sozinha". Eu estava gorda na época, estava bem gordinha. Então, quem vai te querer gorda desse jeito? Só eu te quero assim. Então isso, a minha autoestima Mas ele lá nem te queria na embaixo. Não, realidade, né? não, ele queria realmente voltar pra terminar. Ele não me amava. Não, assim, que ele fala: "Nem que ninguém te quer, né, você é gordinha", mas nem Nem ele estava querendo. Exatamente, exatamente. Quando eu conheci o meu atual namorado, eu não estava no peso que eu estava hoje, eu estava pesando com 61 quilos, hoje eu peso 55, 61, 62 quilos, né, quando eu conheci ele, mas já tinha emagrecido um pouco, assim. E eu virei totalmente, assim, de tudo que ele falou que eu não conseguiria, eu consegui. Tudo, absolutamente tudo. Então, ele, durante esse processo, ele pediu a diminuição da pensão dos filhos e conseguiu na justiça a diminuição. Eu apresentei laudo, que falei que meu filho estava doente com câncer, o juiz falou assim: a pensão é o que o pai pode pagar junto com a necessidade da criança. Ele está alegando desemprego. Ele tirou tudo do nome dele e colocou no nome da esposa. Tudo, ele não tinha mais nada. Vendeu carro, empresa no nome dela, a casa no nome do pai dele, o carro no nome do pai dele. Então, assim, não tem nada no nome dele. Falei: "O que pode fazer?". "Nada, a gente não pode fazer nada, tem que abaixar". Diminuiu a pensão. E aí, eu comecei a trabalhar mais, né, trabalhando muito, assim, vendia trufa na escola que eu dou aula para complementar a renda, Uhum. depois comecei a vender acessórios, bijuterias para complementar a renda, e assim, cuido de cachorro até hoje. Eu cuido de cachorro no final do ano para complementar a renda, sabe fazer Aham, hotelzinho em casa? aham. Adoro. É uma profissão que eu falo: "Gente, se eu pudesse fazer só isso, eu amo cuidar dos cachorrinhos". E emagreci, entrei, assim, comecei a fazer atividade física, aí depois eu entrei para o crossfit, corria, assim, no bairro mesmo, fazia corrida, dieta, emagreci, conheci alguém que me valorizou, que cuidou de mim, o meu namorado, eu conheço ele, na verdade, desde que eu era pequena, porque ele é amigo da família, né, Uhum. da minha família. Mas a gente se reencontrou um mês antes de eu descobrir que meu filho estava com câncer. Nossa. Então eu virei pra ele e falei, a gente estava um mês junto, eu falei assim: "Ó, você não precisa ficar comigo. Essa bucha não é sua. Uhum. Se você não aguentar, eu vou entender". Ele falou: "Não, eu quero. Eu vou ficar com você, não tem nada a ver não, eu vou aguentar junto com". E ele teve, assim, não foi fácil pra ele também passar por isso, porque tinha vezes que eu falava: "Eu não posso te ver". Te ver. E foi realmente Deus, porque meu namorado é enfermeiro.
Eu falei assim: "Ah, meu filho, eu não vou poder te ver nunca mais, né, eu vou ficar aqui muito tempo sem te ver". E ele foi transferido, surgiu uma oportunidade e ele aceitou para ir para mesa técnica, então ele não ia atender paciente. Ele ia cuidar dos relatórios que vêm do ministério, analisar e passar para as UBS. Uhum, Então eu falei assim: "Nossa, isso seria perfeito, porque aí eu ia poder te ver, você não tá uhum. mais atendendo, você não tá em contato direto com o Com Covid", aham. né. E graças a Deus deu certo. Nossa. Ele conseguiu aí essa transferência justamente na época que eu estava, precisando dele, né. E ele foi um homem que mesmo não tinha necessidade, mas ele ficou do meu lado até o fim. E, assim, investe totalmente em mim mesmo, sabe. Ele é uma pessoa que sabe aquela música "Investe em mim"? Aham. Investe em mim, A voz. tudo em mim. Exatamente. Ele investe, então ele fala assim: "Não, você vai treinar sim", e quando eu não vou treinar, ele: "Força, minha filha, vai". Esses dias, eu falei: "Nossa, eu acho que eu vou começar a tomar creatina". Ele comprou creatina pra ele comprou um pote pra mim, então vai tomar creatina. Então, não é aquele homem que fala: "Não, você não vai treinar". No meu antigo relacionamento, por exemplo, era desse jeito, eu não podia fazer nada disso. Então, eu realmente subi a régua, sabe. Eu falei: "Nossa, encontrei uma pessoa Que que realmente realmente ele quer me ver bem. bem, né". E tudo aquilo que ele disse que eu não conseguiria, eu consegui. Eu consegui um relacionamento, consegui emagrecer, consegui sustentar a casa sozinha. E até aí você fala do seu pai, né? Isso. E eu creio que o seu pai, a sua mãe ia acabar ajudando também. Sim. E os meus pais são separados. É? São separados. Eu fui criada por um bom tempo pelo meu pai, então meus pais se separaram e, lá com uns 11, 12 anos, eu fui morar com o meu pai, eu e minhas irmãs, e ele criou a gente. Então, assim, você imagina que a visão que eu tinha de pais separados era do meu pai, que era presente Aham. na minha vida, que me buscava e levava da escola, que sempre me quis do lado dele. Até depois de adulta sempre ajudou a gente. Então ver que na maioria das casos não é desse jeito, que é bem clichê, né, mas tem muitos homens que se separam da mulher e parece que se separam dos filhos também. Infelizmente, a maioria ainda é assim, a grande maioria ainda é assim. É difícil os homens que se separam que entendem isso, ó, eu separei dela, Dela. mas o meu filho continua sendo meu filho, eu tenho que continuar tendo esse contato, né. E tem também muita mulher ciumenta, que não deixa o filho ter contato com Com um com os ex. com ex. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu esses dias comigo. A atual do meu ex mandou uma mensagem pra minha filha falando assim, ó: "O seu pai disse que não quer contato nem com a tua mãe e nem com o seu vô". E o seu sua filha tem quantos anos Minha hoje? filha tem 12 E anos. pra que essa mulher foi falar isso pra sua filha? Porque a minha filha queria ir numa festa e queria que o pai levasse ela, porque era final de semana dele. E ele disse que não ia levar. Falou: "Olha, se você vir pra cá é pra ficar comigo. Eu não vou te levar em festa nenhuma". Ela falou: "Então eu não quero ir aí. Eu vou ficar com a minha mãe, porque minha mãe me leva na festa". Só que aí eu ia viajar com o meu namorado. E é isso que é muito ai, me dá uma raiva quando as pessoas falam assim: "Ai, mas você fala do seu ex, você não superou". Gente, eu tô com outra pessoa, eu tô querendo viajar com meu namorado. Quem parece que não superou é ele, porque é o dia dele, em vez dele falar: "Não, eu vou cuidar do meu filho, vai, eu levo na festa, vai viver sua vida, vai viajar com seu namorado", que era o que eu queria. Não, fica ali botando empecilho, porque ela já tem 12 anos. 12 anos, vai fazer 13 agora em março. Já é uma Já é mocinha. uma moça, então quando ela se ela falar assim: "Não vou", mandar obrigado é pior, né. E obviamente que vai ter festinha, que vai ser pai, ser mãe é isso, é levar e buscar em festa, é levar em festa da escola, é levar no médico. É muito fácil ser pai no final de semana, levar na tua casa, não levar pra lugar nenhum, não fazer nada com a criança. E fora que vai chegar um tempo, ai meu Deus, desculpa. Vai chegar um tempo que o que que vai acontecer? Que vai sentir falta disso tudo. Exatamente o que eu falei Vai assim: sentir falta disso tudo. chega uma época que você não conhece mais os amigos do seu filho pega ou a chave do carro e vai embora, ou para um carro, um Uber, um amigo e busca ele e leva.
você não sabe com quem tá, a hora que volta. Falei assim: olha que bacana você poder pegar, levar o seu filho, conhecer. Eu conheço as mães, eu sei quem são, eu tenho o telefone. Ah, eu também era E não assim. é. E assim, eu acho gostoso quando ela entra no carro, empolgada, me contando as coisas. Uhum. Mãe, a gente dançou tal música. Mãe, foi muito legal. A gente comeu tal coisa. Mãe, na sua época era assim? Mãe, fulano gosta de ciclano. O que que você acha? Sabe? Essa interação, essa confiança que ela tem em mim, às vezes eu olho pra ele e falo: "Poxa, olha o que você tá perdendo". É, e não tem o que fazer, Não né? tem o que fazer, a pessoa Porque o não quer tempo não volta. e não volta. Não volta, exatamente. São as fases da vida que não voltam mais. Muitas Exatamente. vezes, por viver nesse imbróglio, eu me pego assim: "Ai, eu queria que meus filhos crescessem pra mim não ter contato mais com ele". Só que aí depois eu falo assim: "Que nada, vou aproveitar a fase dele", porque essa fase que eles estão não vai voltar. Eles não vão estar no sexto, no sétimo ano 2 vezes, por 2 anos seguidos, eles vão estar uma vez só e eu vou aproveitar a formatura, eu vou aproveitar tudo que eu tiver que aproveitar da vida deles. Que pena que ele não quer aproveitar que nem eu, É. né? Vou continuar cumprindo o meu papel, porque infelizmente é o nosso papel, a gente tem que comunicar coisas graves, então, se vai fazer uma cirurgia, se vai mudar de escola, se vai mudar o convênio, o que for, você tem que comunicar ao pai, porque ele Uhum. pode alegar que você está fazendo uma alienação parental, então essas coisas sérias têm que ser comunicadas a ele, então o meu papel eu vou continuar fazendo, de comunicá-lo. Agora, infelizmente, é opcional a paternidade, não é obrigatória, né? Mm-mm. A maternidade não, a maternidade ela é obrigatória, agora a paternidade ela é opcional. Olha, Aline, eu acho que nem a maternidade está sendo muito obrigatória. Você Você está tendo acha? a opção de escolher Você se acha? fica, se é mãe, se não é, se tira, se não tira. Porque a gente está vivendo nesse momento, né? É, Da mulher falar, não, eu não quero, fiquei grávida, não quero, vai lá e tira como se fosse um nada, nada. Uma né? vida, não dá valor àquela vida. Exatamente. É. Aí eu te pergunto, que amor é esse que a pessoa teve pelo indivíduo que gerou uma criança por um ato de amor, vamos dizer assim, Sim, e não quer aquela que criança? muitas vezes não é um ato de amor, né. Aconteceu isso durante Aí a vem o ato gestação. do prazer, É, né? durante a gestação da minha filha, eu vomitando, parei no médico, tal, e aí a médica virou pra mim e falou assim: "Ai", a médica não, a enfermeira. A enfermeira virou pra mim e falou assim: "Ai, uma gestação indesejada, né". Eu falei: "Não", E por que que ela falou isso? porque eu era muito nova, eu tinha 18 anos, né, então Ai, que julga-se belezinha. que era indesejada. Eu falei: "Não, a minha filha não é indesejada, a minha filha é inesperada, ela não foi planejada". Falei: "Mas desde o momento que eu soube que eu estava grávida, eu desejei ela". Falei: "Porque a criança já cresce ali na sua barriga com um sentimento de rejeição, de que ninguém me quer, e é horrível. É só você se colocar no lugar da criança, você ia gostar de ouvir a sua mãe falando que ela não te queria?". Não, né, E então dependendo da situação, você cresce ainda e se ouviu isso, você ainda demora para diluir, demora para entender, sim, demora para ressignificar. Você sim, demora, sim, muito tempo, né, entendeu? Porque o que que a gente quer? A gente quer o amor da mãe, a gente quer o amor do pai. exatamente. Isso é uma das minhas maiores preocupação com meus filhos, né, porque eu falei: "Nossa, querendo ou não, eu nunca vou conseguir substituir por a mãe posso ser a melhor mãe do mundo, eu nunca vou conseguir substituir o amor do pai deles". É algo que me preocupa, sempre me preocupou. Figura paterna, eles já têm o meu pai, né, tanto que o meu filho, ele passa com a psicóloga, e aí a psicóloga pediu pra ele fazer um desenho da família pra entender o que que ele entende de Que família. estrutura familiar, né. Aí ele fez eu, minha filha, o meu pai e ele. E ele também fez o pai dele, mas o pai dele do outro lado da árvore. Ele fez uma árvore no meio e o pai dele do outro lado da árvore. E aí ela me explicou o desenho. Ela falou assim: ele tem como figura paterna o seu pai está perto de você. O pai dele, ele também tem como uma figura paterna, mas é uma figura paterna que tá ali, ó, longe. Entendeu? Ela não é presente, ela não é ativa quanto o seu pai que está. E o meu pai, por exemplo, agora eu estou aqui e meus filhos estão com o meu pai, na empresa dele.
Então, assim, meu pai, ele busca na escola, ele leva pra empresa dele, ele dá almoço, né? Como ele já é tão grande, não precisa mais tanto desse cuidado com a higiene. Mas, por exemplo, eu vim pra cá, tinha acabado de almoçar, ele tava assim pros meus filhos: vamos escovar o dente, colocando pasta na escova de dente, mandando os dois pro Que banheiro. bonitinho. E então, assim, é isso que a gente falou. É um homem, gente. Meu pai é um homem que faz isso. Não dá pra gente colocar todos no mesmo balaio de gato, porque não são. Não são todos que são desse jeito, né? A gente tem que saber separar o joio do trigo, não é Nossa, e mesmo? você tendo um pai desse, o que que fez você, ir para um relacionamento que não tinha nada a ver com seu pai? Olha, eu até hoje eu me faço essa pergunta também, eu falo: "Meu Deus do céu", eu fa muitas pessoas falam culpam a mãe, né, falam assim: "Ah, mas como que você", gente, homem não vem com trailer, deveria vir. Mas uma das coisas que também não dá pra mim jogar a culpa, né, no acaso, mas que eu sei que é minha responsabilidade, é o fato de eu ter namorado pouquíssimo tempo. Não é, porque a gente namora há pouco tempo, a gente não conhece a pessoa. E eu namorei 3 meses antes de engravidar. 3 meses estava grávida. A conhecia? Não conhecia. E assim, a família Mas eu dele acho que às vezes, mesmo a gente casada, às vezes a gente nem conhece. A gente só então, vai conhecer de repente num perrengue, assim, de separação, de alguma coisa. várias seguidoras minhas falaram, eu falo isso, eu converso muito com elas, e aí eu falei pra elas, falei: "Gente, acho que o meu erro foi esse, foi ter namorado pouco tempo". Aí eu tive seguidora que falou assim: "Aline, eu namorei 9 anos, quando casou, tive filho, ele me abandonou, foi É. embora com outra mulher". Queria o filho, então assim, não Você tem uma regra. acredita que eu conheci uma amiga, uma colega aqui em São Paulo, porque hoje eu nem tenho mais contato com ela. Uhum. Ela teve o primeiro relacionamento, engravidou, ganhou um neném, o marido largou ela. Ela teve outro relacionamento, engravidou, ganhou um neném, o marido largou ela. Ai, Aí coitada. eu falei pra ela: "Olha, minha filha, o próximo relacionamento, Não engravida. não engravida, não engravida". Você acredita? Tá vendo, não vem com trailer, não E dá pra gente assim, saber. toda a gravidez dela, ela era traída. Na gravidez. Gente. Pra você ver que o homem tem, não sei, tem homem Não, eu que vou levantar uma polêmica agora aqui com você, que eu acho que você tem o mesmo raciocínio que hã. eu. Gente, eu fico muito brava quando, eu falo mal de uma mulher que aceita ser amante de um cara nessas condições, aí a pessoa fala: "Ai, porque só culpa a mulher". Não, o o marido tá errado, mas a amante também está errada, porque você saber que o cara tá casado com uma mulher que tá grávida, ou que tá no puerpério, E se a e pessoa você não ainda sabe? então, aí já é outra coisa, estamos falando de 2 mulheres sendo enganadas, né. Porque eu acho que a maioria do caso, Ai, eu não você acho. não Eu acha? acho que a maioria sabe. A maioria das amantes sabem. Tem Às muita vezes amante que é eu amiga, então, e às vezes eu falo: "Parece que a mulher gosta do homem", comprometido, casado. Exatamente, com não é? filho. Então, assim, se a mulher não sabe se ela tá sendo enganada, porque tem cara que engana bonito, assim, de é casado com um e namora com a outra e conhece Uhum. a família das 2 e uma família não sabe da outra. Aí estamos falando de 2 mulheres que sofrem, né, que estão sendo enganadas. Agora, aquela mulher que ela sabe que o cara é casado, que a mulher do cara tá grávida ou tá no puerpério e ela se sujeita a ser amante, ela é pra mim ela é pior do que o cara, porque ela sabe o que aquela mulher tá passando. Ela sabe. Então, e é isso que não entra na minha cabeça. Somos todas mulheres, Uhum. né, sabemos realmente todos os desafios que a gente tem no dia a dia. Sabemos que a gente tem, assim, dias bons, dias ruins, acorda de um jeito, não é? Isso, sim. E mesmo assim, aí falam assim: "As mulheres têm que ser mais unidas", né, "As mulheres têm que ser mais isso". Isso. Mas é até eu acho que é até um pouco de demagogia, não é? Porque Sabe por quê que nós nunca seremos tão unidas assim?
eu vou dizer, porque nós conseguimos separar quem tá certo e quem tá errado. A gente nunca vai apoiar uma mulher que tá errado. Eu nunca vou apoiar uma mulher que ela sabia que era amante e que a esposa estava grávida. Eu nunca vou apoiar. E tem mulher que apoia, que fala assim: "Ah, mas ele era casado, ela era solteira, ela não fez nada de errado". Fez sim. Ela não teve empatia pela outra mulher, entende? Ela tá errada sim. É En isso que eu falo. então, não precisamos estar unidas a esse ponto de defender o erro uma da outra. E também não pre e também acho que a união já vem dessa parte de ética mesmo, Exatamente, entendeu? Eu não preciso de conhecer para falar assim: "Não, eu não quero isso, não concordo", entendeu? "Não vou fazer", e exatamente. não é nem por vamos dizer, gente, que não é nem pelo amor da outra, né, É é pela por é, empatia, por saber o lugar que aquela mulher está. e pela nossa própria ética, no que você acredita. Caráter, né? É. Exatamente. Falei, agora, homem, quando defende outro homem, muitas vezes eles defendem. Eu já vi um monte de homem defendendo o Neymar. Traiu várias vezes a esposa, grávida, e os caras, ai, moleque, tá certo, você pediu desculpa, bola pra frente e tal. É isso que nós queremos? Nós queremos ficar tão sem noção que a gente vai defender uma coisa dessa? O Então, errado? mas Aline, mas você não acha que ela se permitiu a isso também? Olha, eu acho que Porque tem os dois lados. então, vamos lá, ainda mais ela que está aí na mídia, né, por causa dele e tudo, porque ela se permitiu, ela aceitou. Eu vejo os 2 lados, porque Então, eu fui se a ele é pessoa errado, ela também é errada por aceitar. eu fui a pessoa que aceitei muito tempo traição. Eu sabia que eu estava sendo traída e estava lá ainda. E Aí é é o que eu te muito pergunto, difícil o que que leva você a essa aceitação? aceitação, Porque você falou assim: "Era os filhos", gente, mas é muita pressão. Eu mas ouvi da assim minha própria sogra, tá, então imagina assim, você tem que lutar pela sua família, você tem que perdoar. Eu ouvi cada absurdo da minha, ex-sogra. Por exemplo, ela me incentivava a quebrar o puerpério. Tipo, não, homem tem suas necessidades. Então você não precisa ficar 40 dias sem sexo, sabe? É, você ou ele que não precisa ficar sem, né? Exata Você é, ou ele que não exatamente. né? E uma das coisas que ela falava era assim: "Olha, eu já fui traída e hoje em dia, olha como eu tenho uma vida boa, olha como meu marido me respeita. Isso vai passar, uma hora ele vai parar de te trair. Claro, uma hora ele não vai ter mais testosterona, vai ficar broxa, e aí ele O então eu vou ter que esperar o homem perder sua testosterona pra ele ser fiel a mim? então você vai ter que demorar muito Muito tempo, porque o homem tempo! demora a perder. Exatamente. Então assim, é uma pressão social que a mulher tem, principalmente em viés religioso. Mas então, para ela já era normal, Já era normal. então para ela isso era normal. Isso, Mas não é porque é normal para ela que ela pode falar para você que isso é isso. normal. Só que quando você tá inserido nesse ambiente, é muito difícil de você ver isso. Agora imagina, o homem já é machista, aí você encontra uma mulher que chega perto da nora Isso. e fala isso, concordando com tudo que o homem está É fazendo. sim. E mal sabe ela que ali também ela está tendo um abuso muito grande, Sim, exatamente. né. Mas, isso acontece igual a violência religiosa também, a violência espiritual, que é um tipo de violência também, que é quando a pessoa usa a sua espiritualidade contra você. Por exemplo: "Olha, o casamento é sagrado, você não pode separar". E aí você acha que você está cometendo um pecado se você se separar. Quantas mulheres eu não conheço que viveram a mesma Então, coisa aí que eu vou eu. falar o que que é um casamento sagrado. Então vamos lá, vamos começar pelo casamento, né, É, porque a gente tem assunto, porque casamento sagrado já começa pelo homem não trair a mulher, exatamente, respeitar a mulher e amá-la, não é, exatamente. Amar como Jesus amou a igreja. entendeu. Aí já começa então o homem já está desrespeitando, Sim, né. Agora, aí a mulher
aceita aquilo. E não é só traição, que eu vejo muita mulher aceitando por causa da espiritualidade, né. Não, Tem ela gente aceita tudo, tudo. apanha e tal, e vai Palavras. aceitando, palavras, xingamentos, e vai aceitando em nome de Deus, o que é mais triste, porque Deus não quer ver você Não, nessa Deus é situação. amor. Exatamente, Deus não quer ver mas E existe até alguém mais com caráter do que Deus? não. E até você entender e aí que tá, por isso que eu entendo a Bruna Biancardi do Neymar, até você entender isso e falar: "Opa, não é desse jeito", demora um pouco, não é Então, tão mas você rápido assim. então tá, mas aí, Aline, você concorda ainda que ela tá num privilégio maior? Tá, porque Você é professora, sim, mãe de 2 filhos, sim, a gente sabe que um salário de professora é é difícil. difícil, né, não é Sim, valorizada, porque eu acho que é, professora tinha que ser muito bem valorizada, também acho. né. É. E agora ela não, ela se ela deixar aquilo, ela vai viver o resto da vida sem precisar trabalhar. Uhum. Sim, Aí eu acho que vem o seu amor próprio, o seu autoconhecimento, o que que a pessoa quer realmente para ela, o que é felicidade para ela. exatamente. O amor próprio diz muito, né. Exatamente. Eu acredito que você aprendeu a se amar. Tanto que você falou Exatamente, assim: "Eu emagreci, eu comecei a cuidar de mim", por quê? Porque quando você está num relacionamento tóxico, você está se alimentando com tudo aquilo, exatamente. por mais que você não coma, Eu comia por ansiedade. mas tá, por mais que você não porque tem mulher que engorda sem comer. Sério? É. Por quê? Porque você está engolindo tudo aquilo que você não queria desejar Uhum. engolir, que você não quer para você. Então você está guardando. Eu também como por ansiedade, e eu vou logo no doce, Exatamente, era esse o meu problema. entendeu? Aí o que que vai fazendo? Vai virando, né. Engordar é, exatamente. E aí o que que acontece? Aí a gente desconta em alguma coisa. Logicamente que a gente só vai ficando feia, né. Aí já vem a falta do amor próprio mesmo. Exatamente. Aí você tá escutando ainda o cara falar que você é gorda, Exato. Que né. ninguém vai te querer desse jeito. Exatamente. Eu tive um relacionamento muito triste também. Aham. Então, e até hoje eu fico me perguntando por que que eu aceitei Eu também. e por que que eu não saí disso. Por que eu não saí disso Eu não antes? sei se a pessoa enfia realmente na cabeça da gente que a gente não é incapaz de ter algo melhor do que aquilo, Sim, porque a gente se sente isso, porque eu falo: "Meu Deus, mas se eu largar essa pessoa, será que eu vou ter algo melhor? Será que eu vou conseguir ter algo melhor?". sim. E também estava repetindo o mesmo padrões dos meus pais, entendeu? Mas graças a Deus que Deus me tirou dessa, Sim. sabe? Eu acho que por exemplo, foi a época, na minha separação, a época que eu mais me aproximei de Deus. É engraçado, né? Como às vezes a gente tem que passar por algumas coisas para estar mais próximo Perto. dele, né, É. porque é na dor que você se aproxima, então era ali que eu falava: "Meu Deus", e é engraçado que eu tenho um post até hoje no Instagram, desabafando sobre isso, e lembro de Deus falar comigo assim: "Ó, eu vou te você não cabe mais aí, eu vou te colocar num lugar muito Melhor. melhor". E hoje em dia o lugar que eu estou é muito melhor, sabe, de tudo na minha vida. O corpo que eu estou, eu sinto a minha carne melhor, eu me sinto mais viva, eu me sinto mais bonita. O lugar de trabalho na minha empresa, eu me sinto melhor para trabalhar, para evoluir, para crescer, para estudar. E no relacionamento também eu me sinto melhor na questão de relacionamento. Antes de vir pra cá, o meu namorado falou assim: "Que horas você vai sair que eu vou te buscar?" Aí eu falei: "Não precisa me buscar". Ele: "Não, eu faço questão de te buscar. Não quero namorada minha no trem sendo encoxada com um monte de homem, não, eu vou te buscar, eu faço questão". E isso pra mim ainda é muito novo, porque no meu antigo relacionamento eu passei, um perrengue tão grande, por exemplo, teve uma fase que a gente estava com dificuldade financeira, e eu acho que dificuldade financeira não é motivo de separação, todo casal passa. É a hora que a gente tem pra se apoiar um no No do outro. outro. É. E aí ele tinha vendido um estabelecimento, estava com aquele dinheiro guardado para construir outro estabelecimento. Eu estava trabalhando no shopping, não tinha me formado ainda como professora, estava trabalhando no shopping, e o meu salário era para as despesas da casa, para que ele não gastasse aquele dinheiro que ele tinha guardado, que era para ele construir
Outro O estabelecimento. estabelecimento, exatamente. E eu fiquei 6 meses nisso, sabe, trabalhando, sustentando a casa, não me arrependo, não acho que eu errei, faria de novo no meu atual relacionamento, seguraria, porque eu acho que, quando a gente pede independência, né, a gente lutou pra trabalhar, é pra isso também, né, é Uhum. pra ser companheira. Só que aí eu chegava de madrugada em casa e eu vinha de ônibus, eu descia numa rua assim e tinha uma avenida para descer até a minha casa. E ele não me buscava, ele com o carro na garagem, sem fazer nada, ele não me buscava. Eu fiz xixi nas calças 2 vezes, porque eu achei que ia ser assaltada. De passar um homem do meu lado e eu não aguentar e fazer xixi nas calças. E aí eu falava isso pro meu pai, e meu pai falava assim: "Por que que o seu marido em casa com o carro, 11 horas da noite não foi te buscar?" E eu não sabia explicar por que que eu não conseguia me impor, por que que ele não tinha essa preocupação comigo, entende? E era uma vergonha, imagina eu tendo que falar para meu pai, falar: "Nossa pai, hoje eu fiz xixi na calça De medo. de medo de ser assaltada", porque Agora era de imagina o pai madrugada. escutar isso. É, horrível. Eu acho que meu pai sofreu muito. Criou uma princesa, né. Meu pai, ele por ser homem, ter e criado mulheres, eu falo que ele criou mulheres fortes, né. Ele sempre falou uma coisa muito importante pra mim, ele falou assim: "Você pode fazer tudo que um homem faz, filha, tudo. Você quer dirigir um caminhão? Vai. Você quer fazer faculdade de engenharia? Vai. Agora tudo que um homem fizer que for feio", ele falou desse jeito: "Você acha feio um homem bonito um homem traindo?" Aí eu falo: "Não. Então, pra você que é mulher, que tem essa aparência bonita de mulher, vai ser 1000 vezes mais feio." Ele falou: "Então, é isso. O Palavrão, que" menina, eu não é. suporto palavrão. Ele fala exatamente isso. Uma mulher falando palavrão parece que "É mais feio que um homem." É isso que meu pai sempre me disse. Ele falou: "Então, é muito engraçado isso. E isso não é coisa de ser machista, machista, não. E também acho horrível o homem falar palavrão. mas a mulher é mais feia." É, É acho isso horrível, que meu pai porque me eu acho educou. que Deus não deu a boca da gente para falar palavrão. E é isso que eu passava sempre para o meu filho: "Filho, tem tanta pessoas que não escuta, que não fala, que gostaria tanto de falar, que gostaria tanto de ouvir. Será que você que tem a boquinha, que fala perfeitamente, precisa usar ela para coisas que não vai edificar o outro?" Exatamente. E é essa educação que o meu pai me deu. Então, assim, ó, você pode dirigir? Claro que você pode. Você pode trabalhar no que você quiser? Claro que você pode. E quando você fizer alguma coisa que as mulheres não costumam fazer, que são só os homens, mas é bonito para o homem, para você vai ser muito mais lindo, porque você vai levar a sua beleza. Ele falava desse jeito. Agora, quando você fizer alguma coisa que um homem faz e é feio para o homem, para você vai ser muito mais feio, filha. Ô Aline, aqui a gente já está chegando no final do programa. Me fala, você como mulher, né, que aí é mãe, como que você falou? Mãe Solo. solo, né, uma mulher super bonita. Cara. Eh, assim, eu vejo na sua rede social as coisas que vi pouquíssimas coisas, porque eu não gosto de ver, para mim até ter assunto para a gente Sim. conversar, para fluir bem, assim, legal. O que que você acha que falta hoje para as mulheres se colocarem mais, para as mulheres não se permitirem ser, abusadas, né, serem, como que eu falo? Não vou usar a palavra abusada, mas, Permitidas, pra se permitir a é, ter esse tipo. de rela o que que você acha que falta? E por que que as mulheres têm tantas dificuldades, às vezes, de desabafar com outra mulher em relação do que ela está passando? Eu acho que começa exatamente na educação. Tudo pra mim começa, não sei se é porque eu sou professora, né, mas tudo começa exatamente na educação. Educar as nossas meninas a ter essa visão diferente, tanto os nossos meninos para tratar melhor as meninas, quanto as nossas meninas para conseguir enxergar melhor, esses relacionamentos abusivos. E eu converso muito com a minha filha sobre isso: "Filha, você não pode aceitar isso, você não pode aceitar aquilo", né. É uma conversa que eu nunca tive com a minha mãe, do que eu deveria ou não aceitar. Entende? Então, eu acho que começa por aí, você educar a sua filha para que ela não aceite, e o seu filho para que não faça. Então, você como professora,
Você acha que essa educação só só vem da casa, que seria o ideal vir só de casa, ou você acha que essa educação também deveria partir da escola? A escola Porque também. a escola hoje, ela está sendo, ela não está sendo só um lugar para estudar, para crescimento. A gente vê que cada vez mais que muda, então, uma política, muda a maneira de conduzir a educação, Sim. certo? Aí, você acha que está faltando isso também na escola? Sim. Augusto Cury, conhece o Augusto Cury? Ai, Conhece? amo. Aham. Ele tem um projeto de livros, eu não lembro o nome do projeto, mas é um projeto de livros que é para lidar com os sentimentos, desde a fase inicial até o ensino médio, e aí ensina a criança a lidar com a raiva, ensina a criança a lidar com a tristeza, com essas Com emoções. as As frustrações. frustrações, a alegria, porque até mesmo na alegria a criança tem que saber lidar, ela não pode ser vexamatória, né, não fazer aquele: "Ah, eu ganhei de você, ha-ha-ha". Então ele ensina isso. E eu vi esse projeto dele, tive a oportunidade de ler o projeto, assistir a palestra e eu falei: "Gente, isso deveria estar em todas as escolas". Todas as escolas deveriam ter essa educação, pessoal mesmo e dos sentimentos. E você dá aula em escola particular? Particular, particular. E e não sei se você já teve a possibilidade de ver escola também estadual, municipal aí. Você vê uma diferença ou você acha que tá assim. Ah, a diferença é gritante. É gritante. Não só no ensino, mas como na convivência das crianças. Infelizmente, na escola do estado ainda tem muita criança que fala palavrão, que tem uma educação muito diferente. É muito triste. Talvez, exatamente, a educação dos sentimentos, essas coisas, seria muito bom para o estado. Muito bom para o estado. E uma das coisas que eu acho que também, né, seguindo isso de querer mudar, que eu acho que deveria mudar, é nós mulheres termos mais empatia uma pela outra, né. Uma coisa que aconteceu comigo, que foi um bafafá na internet, que eu fui dei até uma entrevista no UOL, foi que a madrasta dos meus filhos tentou devolver o meu apartamento para o banco, apartamento que estava no meu nome e no nome dele. O banco ligou cobrando, porque ele não estava pagando, e aí ela falou assim: "Olha, eu devolvo e quito a dívida". Mas o apartamento não é nem dela. Nem dela, mas ela se diz responsável financeira, e o banco aceitou. E aí, quando eu recebi um e-mail, dação em pagamento, eu falei: "Nossa, que é isso? Por que eles estão falando? O que é dação em pagamento?". Liguei pra minha advogada, a advogada falou: "Olha, talvez ele queira dar um carro pra quitar a dívida, quitar o apartamento". Não estava nem sabendo que estava com parcela em atraso. No nosso contrato, como eu disse no Uhum. começo, era ele o responsável pra pagar. E aí ela liguei lá no banco, aí a atendente do banco, esse áudio tá até no meu Instagram, quem quiser ouvir. Achar que é mentira, tá lá. Atendente: "Não, foi a senhora tal, fulana de tal, que ligou e falou pra devolver". Eu falei assim: "Mas espera aí, ela nem deveria ter esse poder, porque o nome dela não tá no contrato". "Ah, mas ela disse que ela era responsável financeira e ela forneceu todos os dados". Aí eu falei: "Não", falei: "Eu tô morando aqui com uma criança doente com câncer, pra onde que eu vou? Eu moro a 5 minutos do hospital onde ele faz tratamento, pelo amor de Deus". E aí, eu contei essa história no TikTok, chegou a quase 5 milhões de visualizações, dei entrevista no UOL, aí o banco foi pressionado pelas pessoas e o banco não aceitou a dação em pagamento. Só que aí o banco chegou em mim, me mandou mensagem, ligou o departamento jurídico, o departamento de marketing do banco me ligou e falou assim: "Aline, só que tem tantas parcelas em atraso. Se chegar tantas, seu apartamento vai a leilão. Por isso que a gente aceitou a dação em pagamento". E aí eu assumi as parcelas do meu financiamento, mesmo eu não sendo a responsável por ele. Eu assumi. Foi um dos erros que eu cometi. Hoje em dia eu sempre falo para as mulheres: E esse apartamento vende dá no nome de tudo, quem? meu e dele. E você assumiu uma dívida. Eu assumi uma dívida que estava num contrato homologado, que a gente fez perante o juiz, que era para ele pagar. E agora, então, esse apartamento vai ter que ser só no seu nome? Exatamente. Eu posso executar a dívida que eu estou pagando para não perder o apartamento. Se ele tivesse um carro em nome dele, eu conseguia executar.
Se ele tivesse uma casa em nome dele, eu conseguia executar essas parcelas que eu paguei e ele deveria pagar. Mas ele não tem nada em nome dele, tá tudo em nome dela. E aí que vem a empatia. Essa mulher teve empatia comigo, com meus filhos? Não. Nenhuma. Nenhuma. Então ela tá Gente, já aceitando. tá com o marido da pessoa. Graças a Deus, eu falei: olha, pode ficar. Joguei no lixo, ela reciclou. Entendeu? Mas não teve empatia alguma por mim. E é uma mulher que ela sabe como que é, que tem filhos, né? Que ela consegue se colocar melhor no meu lugar. E mesmo assim ela fez isso. É, Entende? e o problema que você estava em reciclagem, né? O problema é quando você recicla algo, você sabe que não é novo, né? Que já Exatamente. foi Já uma tem matéria, vício. né? Já tem. É. Porque assim, eu não sou nem a primeira esposa dele. Eu sou a segunda. Ele foi casado com outra, mas não teve filho. Hoje em dia eu converso com essa outra, né? A gente já conversou algumas vezes. E a mesma coisa que acontecia com ela, aconteceu comigo. A probabilidade da mesma coisa que aconteceu comigo e com a primeira acontecer com a terceira é muito grande. Talvez não, porque tudo está no nome dessa outra. Então, tem isso É, também, né. Tanto que as então, pessoas falam então ela tem ali um jogo que é, tá tudo no nome dela. Tanto que assim, se ela dá um pé na bunda dele, ele tá ferrado. A empresa tá no nome dela, o dinheiro é dela, a casa ainda tá no nome do pai dele, né. Mas a maioria das coisas, assim, tá no nome dela. E aí, se ela resolver ir embora, o que que acontece com ele? bom, Acabou. Então pode ser que ela esteja conseguindo dominar melhor, mas a que custo, né, você saber um relacionamento assim? não Não compensa. compensa, pra mim também não compensa. Mas eu falo assim, também Exatamente. se merecem que vivam felizes para sempre, porque se merecem, porque uma pessoa aceitar uma coisa dessa de um do outro, eles se merecem. Ela, no final do ano passado, me mandou 2 áudios, ela estava grávida ainda. Ela tem 2 filhos com ele e uma filha só dele, criança pra caramba, porque quando vai o meu ficam 5 crianças lá. Até às vezes eu tenho até dó, falo: "Meu Deus do céu, como que ela aguenta 5 crianças, escadinha, né". E aí ela me mandou um áudio falando super mal dele, falando horrores dele, horrores. Não fiz nada, só guardei o áudio pra mim, porque nesse áudio ela confessa que ela tentou devolver meu apartamento para o banco, e que foi ele que fez ela fazer isso, guardei. Aí menina, ela queria convencer a minha filha a morar com ela, esses tempo atrás, meses agora, Deus me livre. convencendo. Falando pra minha filha: "Sua mãe te chama de monstro na internet. A sua mãe é dramática. Você não conhece sua mãe? Ela não gosta de você. Se você vier morar comigo, eu vou te tratar igual uma princesa". E aí minha filha com essa ideia fixa de morar com o pai, e eu sem entender, e 12 anos ela já pode escolher, mas foi Deus mesmo. Eu peguei o celular dela pra ver a conversa dela com o pai, só que a foto do pai é com a madrasta e a foto da madrasta é com o pai. Eu cliquei sem querer na conversa da madrasta. Quando eu li a conversa, eu falei: "É por isso que você quer morar com seu pai? Porque você acha que eu tô te xingando, filha? Porque você acha que eu não gosto de você?" E ela fez assim: "É por isso". Nossa, Silvia, meu Deus, eu filmei a tela e eu fui buscar aonde que eu chamei a minha filha de monstro na rede social. Sabe o que que foi? Eu comprei para o meu filho, no Sam's Club, 2 blusas de frio. E aí a minha filha não quis blusa de frio de lá, ela quis da Shein. E aí eu falei assim: "Gente, eu criei um monstro, agora ela só quer roupa da Shein igual eu". Foi isso que eu falei, pois ela distorceu totalmente pra minha filha. Falou que eu tinha como se eu tivesse xingado ela, entende. Uhum. Então, é uma pessoa que não dá nem pra mim ter convivência. Às vezes as mulheres falam assim: "Aline, mas você tem que entender que a culpa é dele. Ele teve um relacionamento com você, ele é pai dos seus filhos". Eu falo: "Gente, ela não facilita também. Eu já tentei", sabe. Nessa época que ela me mandou esses áudios falando mal dele mesmo, eu tentei ser amiga, eu tentei entendeu? Sabe, ser mais parceira, entender o posicionamento dela, mesmo depois dela ter tentado devolver meu apartamento para o banco. Olha, eu te eu tentei, mas aí falar pra minha filha que eu chamo minha filha de monstro, tentar convencer a minha filha a morar na casa dela,
inventando, sabe, com mentira, né. Aí não, aí quebrou totalmente, bloqueei ela do WhatsApp, bloqueei do WhatsApp da minha filha também, e encaminhei os 2 áudios que ela tinha me enviado pra ele. E falei assim: "Olha, se ela falar mal de você, você acha que ela não fala mal de mim? É óbvio que ela fala mal de mim". E aí, minha filha, aí ela pegou um ranço eterno de mim, né, porque além de tudo, ainda mandei pra ele os áudios dela falando mal dele. É, gente, mas chegamos aqui ao fim. Deixa aí seu recado, Aline. Foi ótima a nossa Obrigada. conversa. Espero que essas mulheres, né, escutam realmente essa Hã. nossa conversa Não sejam e se assim. alerta. Meninas, me sigam lá no Instagram, aline.olmmacedo, aline.olmacedo. Me sigam lá e aí vocês vão estar a par de tudo isso, de tudo que acontece na minha vida, de vários babados aí. Gente, chegamos mais no finalzinho aqui. Eu quero agradecer muito vocês. Eu desejo uma ótima quarta-feira. Também não posso deixar de pedir para vocês, gente, eu tenho 10.000 seguidores lá no meu Insta. Né, por favor, gente, entra no YouTube, se inscrevam, sabe, ativa o sininho. Eu sei que nem muitas vezes a gente gosta de todos os bate-papo, mas de repente tem um que você vai gostar, então você já vai estar inscrita. Então faça isso, porque ajuda o meu canal também, né, e ajuda a gente trazer pessoas como a Aline, de repente como você que está aí assistindo também, né. Então vamos fazer isso, né. E uma boa noite para todo mundo. E uma ótima semana e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande beijo. Tchau, tchau.